Fala pessoal, muito boa noite a todos. Estamos começando mais uma edição aqui do canal Ponto de Vista. Você, como sempre, aqui com a gente, todas as terças, quintas e sábados. A gente está sempre fazendo aqui esse canal, a gente está sempre fazendo esse encontro aqui, esse bate-papo para poder aí fazer um levantamento, né? Dar um balanço geral de tudo aquilo que aconteceu nos últimos 2 dias. A gente quer mais uma vez agradecer a você a sua participação aqui, dizer que o pessoal já está chegando aí, a Rita Rebelo já está aqui, o Ismael, meu amigo Igor Castro, o pessoal todo já está chegando aqui na nossa live para a gente poder bater esse papo junto com a gente. Eu vou só pedir a Rita, que é a esposa do nosso convidado de hoje, o ex-deputado, ex-ministro Aldo Rebelo, que precisa entrar pelo perfil lá do ministro Aldo, tá bom, Rita? Vou pedir para você fazer isso e me dar só 5 minutinhos, porque antes de conversar com o Aldo Rebelo, a gente vai conversar com o jornalista Igor Castro, um dos pilares desse projeto aqui. Eu, Igor, Mônica, a Live Comunicação, a gente trazendo aqui esse projeto para conversar um pouco sobre política nacional, política local, política estadual, fazer aqui todos esses levantamentos. Vamos falar aqui botar aqui o meu amigo na live hoje para a gente começar a bater esse papo legal e começar a conversar sobre as informações mais importantes desse dia de hoje. Fala, Igão, boa noite, meu irmão. Hoje representando o glorioso fantasma do Agreste, né? O Asa de Arapiraca. Boa noite, Igor. Seja bem-vindo aqui ao nosso PDV de hoje. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que estão nos acompanhando agora nesse início de live. Uma homenagem ao Asa, também ao meu amigo Fagner, sertanejo, ele que então fala bem do Asa ultimamente. Mandar um abraço para ele, para o seu Jaciobá. Muito bem. Jaciobá tá bem, né? Tá bem. Para o que já foi no passado, tá ótimo. Tem calendário para disputar e tudo esse ano, né? E eu acho importantíssimo, Luciano, que os times de interior, na verdade, eles não duelem. Pelo contrário, eles se unifiquem de forma que um possa ajudar o outro. O Asa é o maior time do interior, que ele possa ajudar os outros times. O momento do Asa é muito difícil, não é favorável, mas que outros times também, como o CSE, que tem história, Coruripe, Murici, possam ajudar outros times do interior para que o interior fique mais forte. Quem sabe daqui próximo ano, que eu acho que esse ano talvez não tenha campeonato alagoano mais, mas que no próximo ano e nos outros anos a gente tenha sempre um representante do interior disputando a final do estadual. Verdade, Igão. Deixa só, antes da gente começar o nosso bate-papo, avisar que quem está aí junto com a gente, que nós estamos aqui rapidamente batendo esse papo de hoje e daqui a pouquinho o Aldo Rebelo vai estar aqui conversando com a gente. O Aldo já está vendo a nossa live aí, daqui a pouquinho o Igor sai da parte de baixo aqui da tela, entra o Aldo para a gente bater esse papo. Igor, vamos passar aqui as principais informações de hoje. Infelizmente, mais um dia de recorde de mortes, recorde negativo de mortes em relação ao coronavírus, né, Igor? Foram 844 mortes a mais, não só um recorde de mortes, mas um recorde também de novos casos, né? Foram quase 14 mil casos novos notificados nesse dia de hoje em todo o Brasil, né, Igor? A gente vai sempre bater nessa tecla, Luciano. Parece que o ex-ministro Mandetta tinha total razão, né? Quando ele se precipitou, até ele errou, quando ele disse que o pico era no final de março, começo de abril, na verdade. Ele dizia isso, depois ele se corrigiu e disse, não, é na primeira quinzena de maio, e isso vai estender até a primeira quinzena de junho. E parece que ele estava certo. A previsão com as pessoas cada vez mais, e eu tenho lido estudos todos os dias, Luciano, em relação ao afastamento das pessoas do isolamento. As pessoas já estão facilitando ainda mais o isolamento, ao mesmo tempo em que inúmeros casos têm ocorrido. E isso tem acontecido, batido na porta, muito das pessoas aqui, principalmente das que a gente tem proximidade. Por exemplo, é vizinho, amigo, gente que você conhece. Essa semana o Alagoas perdeu o pai do Alfredo Gaspar de Mendonça, que foi uma grande personalidade do estado. Tem médicos, o filho do ex-prefeito de Palmeira dos Índios, o Helenildo Neto,
está na UTI ainda do hospital de Maceió, estava em estado grave, melhorou e a gente espera que sua recuperação já seja melhor. Um rapaz novo, de 30 e poucos anos, e você imagine como está a situação. Então, as pessoas precisam, de uma vez por todas, ligar o alerta e resolver ficar em casa, porque só sair na necessidade, porque não adianta a gente lotar supermercado, lotar fila de casa lotérica para fazer jogo da Mega Sena. Eu vi fila da casa lotérica achando que era por benefício. Uma pessoa passou comentando e eu escutei ela dizendo que era porque tava uma galera ainda fazer jogo da Mega Sena. Com todo o respeito a quem quer ficar milionário, que eu também quero. Também queremos. Mas não é o momento. Não é o momento agora que a gente está para isso. Então, assim, a gente se preocupa muito com a situação e chegou no número que a gente tinha falado na terça-feira, né? Que 800 e poucos casos era meio que um recorde, mas um número mais ou menos referente também ao final de semana. Mas, infelizmente, não consegue. A gente não consegue diminuir esses casos e eu quero crer, infelizmente, que até segunda ou terça-feira nós vamos atingir 1.000 casos por dia. E aí nós vamos chegar num patamar extremamente difícil, onde poucos países tiveram. Eu acredito que a Inglaterra chegou a ter alguns dias, a Espanha, a Itália, e não lembro se a China chegou a ter mais de 1.000 mortes por dia, e os Estados Unidos chegou a ter quase 2.000. Então, assim, é um momento muito difícil que a gente espera que as pessoas se conscientizem de uma vez por todas e que fiquem em casa quando for necessário. Verdade, Igor. Eu estava, só para complementar essa informação que você deu, eu estava olhando agora mesmo, estava vendo aqui a chamada do Jornal Nacional. Com o lockdown, a cidade de São Luís cresceu a taxa de isolamento de 54,2 para 54,7. Ou seja, mesmo com lockdown, cresceu 0,5% a taxa de isolamento na cidade de São Luís. Tem alguma coisa muito séria acontecendo nesse país que, assim, não tem lei, não tem autoridades que estão conseguindo controlar essa questão do povo ir para as ruas, né? Rapidinho aqui, até porque você comandar seu bate-papo com o seu entrevistado. Na verdade, Luciano, é porque as pessoas, eu posso dizer assim, sem medo de errar, as pessoas desacreditaram o próprio vírus. Muitas pessoas desacreditaram o próprio vírus, desacreditaram as informações do vírus e as informações desencontradas, sejam de governos estaduais, prefeituras e do próprio governo federal, fez com que as pessoas começassem a dizer, não, esse vírus vai passar porque não está chegando perto. Só que as pessoas não estão compreendendo que está chegando perto. A gente está vendo policiais morrendo, a gente está vendo enfermeiros morrendo. Eu hoje tive o primeiro caso na minha família confirmado, que é uma médica na linha de frente, que era uma médica que é do SAMU, que está agora em isolamento. Você viu, mas que teve relação com um contato com um membro da sua família, ou seja, teve todo mundo já meio que está contaminado. Então, veja a situação como é difícil. E as pessoas, infelizmente, ainda não estão dando credibilidade devida, credibilidade negativa ao vírus. É preciso que as pessoas compreendam isso de uma vez por todas para que a gente possa sair dessa, vamos dizer assim, dessa confusão o mais rápido possível. Verdade, Igão. Meu irmão, muito obrigado aí pela participação de hoje, tá bom? A gente vai colocar agora aqui o ex-ministro Aldo Rebelo na roda para a gente conversar, ter um pouco mais de ideias aí do que ele está pensando em relação a isso, tá certo? Pronto, Luciano. Mandar só um grande abraço para o Bruno Euclides aqui, que falou do presidente Bolsonaro incitando o povo, é também uma observação. E você, Luciano, vai falar um pouco com o ex-ministro, que seja um bom bate-papo. Tem muito conteúdo aí, eu acho até que 50 minutos vão ser poucos para. Vai ser pouco. Mas a gente vai fazer bate-papo 1 com o Aldo Rebelo, depois bate-papo 2. Ele ministro, ele deputado, ele presidente da Câmara. Tem muito, ele vereador de São Paulo. Tem muita informação. Então, um grande abraço a todo mundo e um bom bate-papo, Luciano. Valeu. Valeu, Igor. Um abraço, meu irmão. Conversamos aí com o jornalista Igor Castro, um dos âncoras desse canal aqui juntamente comigo. A gente vai colocar rapidamente aqui o ex-ministro Aldo Rebelo aqui na nossa conversa. Vou pedir só, Aldo, vai aparecer aí um convite. Você aceita o convite aí para poder entrar aqui na nossa live, você dividir a tela aqui junto comigo, a gente poder bater esse papo, tá bom?
Lembrando, mandando um grande abraço aqui para Leila, que está aqui, para Dayana Maria, para o meu amigo Bruno Euclides, que gostou da camisa do Asa aqui do Igão, para o Jefferson, para o Line MCZ, nome do canal que vai transmitir. Line, hoje, ao vivo, a gente está transmitindo só aqui no Instagram, tá certo? Amanhã a gente vai estar com essa live na íntegra no nosso canal no YouTube. Você vai lá no YouTube, coloca lá o canal Ponto de Vista lá no YouTube que você vai encontrar, tá certo? Já estamos aqui com a tela dividida. Ex-ministro, ex-deputado federal, está aqui para bater um papo com a gente. Desde já eu quero agradecer, Aldo, a sua participação, a sua presença, disponibilizar um pouco do seu tempo para a gente poder bater esse papo aqui. Estamos aqui no canal Ponto de Vista, que é um canal, um espaço da gente debater, da gente discutir os problemas de Alagoas, também do Brasil, né? Diante dessa pandemia mundial, a gente não tem como escapar de discutir, de debater sobre isso. Um projeto de jornalistas independentes que estão aqui para a gente bater papo de forma também independente. Meu querido Aldo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Boa noite, Luciano. Boa noite a quem nos acompanha aqui nesse bate-papo, viu? Uma grande alegria poder falar com você. Um abraço, Luciano. Valeu, obrigado, Aldo. Aldo Rebelo, que está aqui com a gente, foi presidente da Câmara dos Deputados entre 2005 e 2007, ministro das Relações Institucionais, ainda no governo Lula, entre 2004 e 2005, ministro dos Esportes de 2011 a 2015, ministro da Ciência e Tecnologia por um pequeno período em 2015 e ministro da Defesa entre 2015 e 2016. Além de todos esses títulos, tem um que eu acho que é o que ele gosta mais, conselheiro da Sociedade Esportiva Palmeiras, não é isso, Aldo? Eu fui conselheiro do Palmeiras e sou sócio remido do Palmeiras e acompanho os jogos do Palmeiras. Fui à Argentina no primeiro jogo da Libertadores, vi o último jogo da Libertadores contra o Guarani. Então, é de fato uma paixão antiga a Sociedade Esportiva Palmeiras. Antes da gente entrar nesse debate político, Aldo, você acha que futebol volta ainda esse ano? Você acha que vai ter Libertadores? Você acha que tem chance ainda de encerrar os estaduais? Qual a tua opinião a respeito disso? Olha, isso tudo está muito indefinido. Eu vi que agora, não sei se é domingo, já volta o campeonato alemão. O campeonato alemão já volta. E não está muito longe, que teve o auge dessa pandemia na Alemanha. No Brasil, acho que a situação mais complicada é a do Brasil, que tem o maior número de clubes na Libertadores. E os campeonatos estaduais só podem ser retomados, né, quando debelar, pelo menos em boa medida, né, o auge da transmissão dessa pandemia e das mortes, né? Então, não dá para se ter uma ideia se isso vai poder ser em julho, em agosto. Eles estão buscando a fórmula para fazer isso. Perfeito. Aldo, isso aqui é um bate-papo, tá? A gente vai conversar aqui em torno de 30 minutos sobre algumas questões a respeito do Brasil. Eu queria já começar perguntando a você sobre essa questão do isolamento social. A gente tem um presidente, atualmente, o presidente Bolsonaro, vem se dizendo contra esse isolamento horizontal, né? A favor do isolamento vertical, ficou até um tempo calado em relação a isso, hoje voltou à carga, inclusive colocando o Brasil no mesmo patamar aí da Suécia, né? Comparando o isolamento do Brasil, que o Brasil deveria ter com o isolamento da Suécia. Enfim, como é que você está enxergando essa gestão dessa crise do coronavírus pelo governo brasileiro? Tivemos aí uma troca de ministro da Saúde e um presidente que claramente não concorda com aquilo que define, aquilo que está sendo definido pela comunidade científica mundial. Diante de tudo isso, como é que você está enxergando a gestão do governo brasileiro nessa crise do coronavírus, Aldo? Eu acho que a gestão foi a pior possível. E não
por causa da polêmica ou do debate entre o isolamento horizontal e vertical. Eu acho que essa é uma polêmica secundária. Eu acho que foi a subestimação da própria pandemia. Quando o presidente se referiu à pandemia como uma gripezinha, que ia ter poucos efeitos, ele desarmou o país e desarmou o Ministério da Saúde para enfrentar a pandemia. Por exemplo, equipar o país com máscaras, com respiradores, fazer a campanha para que a população, porque em alguns países da Ásia não houve esse isolamento vertical, mas houve o uso obrigatório das máscaras em todas as pessoas, nas escolas, nas ruas, nas fábricas, no comércio, nos serviços, na indústria, em todo canto, a máscara tornou-se obrigatória, distribuída pelo governo. O governo brasileiro, ao subestimar, ele não importou equipamentos. Os governos estaduais que tomaram providências e não aceitaram a subestimação do governo federal, mas o comércio exterior é monopólio da União. Então, é muito difícil para um governo estadual, para uma prefeitura, importar equipamento. Precisa, às vezes, ter carta de crédito, nem sempre tem dinheiro à vista. Então, isso só pode ser uma iniciativa da União. E como o presidente da República estava pouco ligando para isso, achando que era uma coisa secundária, desarmou o país para enfrentar essa situação. E entrou numa política de enfrentamento, de guerra com os governadores, ou seja, numa situação dessa de emergência, de pandemia, o país precisava de união, precisava de coesão das suas instituições, dos governos estaduais, com as prefeituras, com o governo federal, com o Ministério da Saúde liderando as secretarias de saúde dos estados e dos municípios, o Congresso, o Judiciário, o Ministério Público, as Forças Armadas, as polícias militares. Tudo isso deveria formar uma força única de enfrentamento da pandemia. Não. O que nós vimos foi a divisão, e uma divisão política, porque, na verdade, isso é uma guerra política. Não tem nada a ver entre verticalização ou horizontalização no isolamento. Isso é o Bolsonaro antecipando e querendo passar para os governadores a responsabilidade pelo desemprego, vai dizer que o desemprego foi fruto do isolamento, e uma parte dos governadores querendo passar para ele a conta dos mortos que vai aparecer por conta da pandemia. Então, é o seguinte, não foi a ciência que determinou o comportamento do presidente da República e de boa parte dos governadores. O que determinou foi uma disputa política da pior maneira possível. Perfeito, Aldo. Você falou aí sobre essa questão dos equipamentos, né? E o ex-ministro Mandetta, quando foi o gestor dessa crise, já falava que um grande erro tinha sido deixar que a China exercesse aí. A China hoje detém cerca de 90% da produção de insumos médicos, isso no mundo todo. Como é que você acha, como é que você enxerga atualmente essa relação do Brasil com a China, Aldo? Você acha que ela está abalada? Você acha que ela está abalada por conta das declarações que foram dadas recentemente pelos filhos do presidente? Houve uma declaração recente também do ex-ministro Mandetta dizendo que vários cancelamentos de compras que foram feitas por governos estaduais, pelo governo federal, tinha sido por conta dessa relação estremecida do Brasil com a China. Você acha que essa relação estremecida com os chineses está prejudicando a compra de insumos, a compra de equipamento? Como é que você acha que está essa relação do Brasil com a China nesse momento? Olha, naturalmente, as declarações dos familiares, dos filhos, dos ministros, do presidente, abalam, né, a confiança. Essas relações com a China são baseadas em confiança, em reciprocidade. Então, quando você tem um parceiro que desconfia de você, que mantém distância,
que acha que você é um adversário político, ideológico, você se precaver, você se previne, que eu acho que é o que os chineses estão fazendo, né? Vão procurar alternativas ao Brasil. Não, na China, tem com o Brasil uma relação, principalmente numa área muito sensível, que é da segurança alimentar. Um país pode suportar semanas de guerra, de bombardeio, de ataques de artilharia, de ataque aéreo. A Inglaterra sustentou durante muito tempo, a União Soviética sustentou durante muito tempo, a própria Alemanha. Agora, o seguinte, um país não aguenta uma semana de fome, 2 semanas de fome, aí não aguenta. Por essa razão, a segurança alimentar é uma coisa muito sensível. E quando um país acha que a sua segurança alimentar depende de outro, com o qual não tem uma relação de confiança, ele vai buscar alternativa. A Rússia cancelou boa parte da importação de alimentos da Europa e dos Estados Unidos e transferiu esses contratos para o Brasil e para a Argentina com medo de sanções, porque os americanos impõem sanções e os europeus também, e começam impondo na área de serviços, de tecnologia, de equipamentos, de produtos, na área financeira, mas aí chega muito perto também de uma hora dizer, olha, aquela compra de grãos, de carne que você tinha feito, não vai poder ser entregue por causa das sanções. Então, é uma coisa muito perigosa. E essas declarações, na minha opinião, se não fazem cessar as relações comerciais, mas abalam a confiança do comprador chinês no vendedor que é o Brasil. Perfeito. Você foi muito tempo do PCdoB, você tem uma relação aí, como já deu para notar no que você vem falando, uma relação de muito conhecimento do mercado chinês, da política chinesa, enfim. O Brasil, uma parte aí da política, dos políticos brasileiros, falam dessa questão da origem do vírus ter vindo da China, né? E aí surgem várias teorias da conspiração, inclusive de que o vírus foi inventado na China para estabelecer uma nova ordem mundial, né? O próprio o ex-ministro Mandetta afirmou que os números da epidemia na China estão subnotificados, né? Que esse número na China, na verdade, é muito maior. Falou-se em 82 mil casos em Wuhan, mas em Xangai, em Pequim, por exemplo, ninguém falou na quantidade de casos que existiam nesses locais. Eu te pergunto, Aldo, você acredita em alguma dessas teorias da conspiração? Como é que a que você acredita o surgimento desse vírus na China, se é que realmente ele surgiu na China? Olha, isso aí é muito difícil de alguém afirmar, porque os chineses dizem que o vírus foi levado pelos americanos, desenvolvido no laboratório militar e espalhado na cidade de Wuhan durante os Jogos Mundiais Militares que se realizaram na China. Os americanos dizem que foi um vírus que fugiu de um laboratório na cidade de Wuhan, que passou para um bicho numa feira. Ou seja, isso aí é muito difícil. Eu não acredito. Acredito mais na hipótese. Não é que eu acredite, é pelo que eu leio. Né? Os cientistas acham pouco provável que isso seja um vírus criado pelo homem. É um vírus desenvolvido na natureza e que migrou via algum bicho e contaminou uma pessoa em Wuhan e de lá se disseminou pela cidade. Mas os chineses, como têm um governo muito forte, muito centralizado, isolaram completamente a cidade, isolaram completamente a província e isso bloqueou, se não totalmente, mas quase que totalmente, a disseminação desse vírus pelo resto do país. O problema é que o Ocidente teve muito tempo, né, para se prevenir, mas aqui as instituições do Estado, o governo, têm muito menos força do que no Oriente. No Oriente, as pessoas são muito mais predispostas a obedecerem a orientações, às ordens emanadas do poder público, do Estado, do que
no Ocidente. Né? No Ocidente, as pessoas acreditam muito mais na sua liberdade individual, têm apreço pelas suas liberdades pessoais e em pouca conta as recomendações, as orientações e as determinações do Estado. Daí eu acho que há muito mais dificuldade em conter pandemias como essa do vírus aqui no Ocidente do que no Oriente, na Ásia, onde as pessoas são mais predispostas a acolherem, né, as orientações e as determinações do Estado e do governo. A província lá de Wuhan, né, ficou cerca de 60 dias em isolamento total, depois reabriu, hoje já está retomando aí suas atividades normais, teve um certo probleminha alguns dias atrás, registrou mais casos do que no dia anterior, já voltou a fechar de novo. É mais fácil acontecer isso com um governo centralizado como o da China, mas principalmente, né, Aldo, é mais fácil num local, num território, num país, numa cidade, onde os políticos pensam da mesma forma, né? E não onde um político, no caso o governo federal, leva essa questão para um lado, os governos locais levam para outro lado, né? Isso, e lá também, porque tentam atribuir, não, mas isso aí só é possível num governo autoritário, num governo centralizado pelo Partido Comunista, como na China. Não é verdade, porque Taiwan não é Partido Comunista, Singapura também não é, a Coreia do Sul também não é, e houve êxito também, porque isso não é propriamente uma razão política, ideológica, institucional, isso é mais uma razão cultural. Há no Oriente uma cultura de proteção coletiva, de obediência aos governos, aos estados, diferente do Ocidente. É um problema cultural, não é um problema ideológico, não é um problema propriamente político ou institucional. É a cultura dos orientais que levam mais em conta esses interesses coletivos, ou seja, o indivíduo tem um papel, mas o interesse coletivo pesa muito mais. E aí, quando surge uma situação dessa, eles agem coletivamente. Perfeito, Aldo. Deixa eu trazer essa questão do corona de volta aqui para o Brasil, porque você foi presidente da Câmara. O Rodrigo Maia, que é o atual presidente da Câmara, atualmente está na gaveta dele lá com 29 processos de impeachment sobre o presidente Jair Bolsonaro. Agora há pouco, Jornal Nacional, outros, enfim, foi divulgado na mídia agora há pouco a transcrição literal da reunião cujo vídeo foi pedido lá pelo Supremo Tribunal Federal. Essa transcrição mostra claramente que o presidente se referia à Polícia Federal e o seu interesse era mesmo proteger os filhos. Esse é só mais um dos itens, né, desse drama em relação a essa gestão brasileira em relação ao coronavírus. Você acha que tem clima atualmente no país para o Rodrigo Maia tocar um desses 29 processos de impeachment que estão lá sossegando na gaveta dele, Aldo? O problema é que um processo de impedimento do presidente da República não depende apenas de um clima, a não ser que se queira repetir o processo que atingiu a presidente Dilma, que foi por causa do clima, porque não tinha crime, ela não cometeu crime algum, arranjaram uma patifaria chamada pedalada fiscal, que não existiu. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua por que é que ela foi destituída, ninguém vai nem lembrar que foi por causa de uma pedalada fiscal, que é um artifício contábil que todos os governantes fizeram. Então é o seguinte, eu acho que o presidente da República não pode ser impedido simplesmente com um pretexto. Tem que se encontrar, se houver o crime. O presidente da República precisa, para ser processado, de um crime de responsabilidade. A minha impressão é que o presidente da República reclamar da polícia, reclamar dos processos contra os filhos dele, não é propriamente um crime. O crime é se ele, por causa disso, obstruir as investigações, tomar medidas administrativas
nas atribuições dele para impedir que essas investigações sejam feitas, mas ele simplesmente, mesmo usando um palavreado chulo, como parece que foi o caso, simplesmente reclamar, não vejo aí o crime. O presidente da República tem errado no comportamento, nas orientações que tem dado ao país, tem uma situação absolutamente lamentável. Uma hora dessa, quando você precisa de um líder que dê uma palavra de esperança, que unifique o país em torno da luta contra essa pandemia, você tem um presidente da República que divide o país, que trabalha com a divisão da sociedade, com o ódio, se preocupa com coisas absolutamente secundárias, não se preocupa com o destino coletivo, que interessa a todos os brasileiros. Ele fica travando lutas como se estivesse em campanha ainda. Ele não é um fator de unidade do país. Porque o presidente da República não é apenas um administrador, um gestor. Ele é um líder político, é o líder nacional, é o principal líder do país. Ele ocupa a principal função do país. Ele é o presidente de todos os brasileiros. Ele precisa ser um líder espiritual que traga tranquilidade, ânimo para o país enfrentar a crise. Mas ele só transmite desespero. Vai para a porta do palácio fazer arengas, estimular grupos para fazer agitação. Então, isso é um mau exemplo, é uma coisa lamentável. Agora, se as investigações, porque são muitas as investigações que estão acontecendo, o envolvimento da família dele com as milícias, eu vi hoje que são, acho que 19 membros da família investigados no Rio de Janeiro, por conta dessa coisa das milícias, que são organizações criminosas. E alguns dos integrantes dessas milícias, de fato, trabalharam no gabinete do próprio presidente, quando era deputado, do filho. Então, sei lá, o que é que essa investigação vai encontrar. Aí tem a investigação das fake news, que, evidentemente, são produzidas. Aliás, a expressão gabinete do ódio foi criada por uma pessoa próxima do próprio presidente, que esse gabinete do ódio funciona no Palácio do Planalto, funciona com servidores que trabalham no Palácio, com familiares do presidente, disseminando falsidades contra adversários antigos e recentes. Ou seja, quem não é do circuito muito próximo do presidente é atacado, generais são atacados, ministros são atacados, adversários são atacados. Então, essa investigação também pode trazer problemas para o presidente. E, mais recentemente ainda, ou seja, além das milícias, das fake news, tem essas denúncias do ministro Moro, que também, na minha opinião, não teve um comportamento recomendável. Ele era ministro do presidente Bolsonaro e, ao invés de enfrentar na hora as possíveis ilicitudes do presidente, ele armazenou no celular para denunciar depois. Isso não é um comportamento de gente decente, tá certo? Então, se o presidente errou, o ministro dele, o ex-ministro Sérgio Moro, sinceramente, ficar ali, não, tudo bem, está errado, mas eu não vou dizer nada, vou apenas guardar no celular para depois, se eu sair do governo, denunciar. Eu acho que isso é um comportamento pouco recomendável, mas o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro não me surpreende, tá certo? A atitude dele ao vazar uma conversa reservada da presidente da República, aquilo foi uma coisa criminosa. Por esse crime, ele ainda não pagou até hoje. Aquilo foi cometido um crime. Agora, hoje, está todo mundo reclamando que o Supremo está exacerbando. A Câmara dos Deputados não quer deixar o presidente... Tudo que o Bolsonaro reclama, com razão, tá certo, do Judiciário e da Câmara dos Deputados, começou isso tudo contra a presidente Dilma. As pautas bombas que ele está hoje reclamando, o esvaziamento do poder executivo, o empoderamento das corporações, tudo isso foi feito contra o governo da presidente Dilma, com o aplauso de todo mundo, aplaudindo o Eduardo Cunha, aplaudindo o Supremo. Agora vai reclamar do Congresso, vai reclamar do Supremo. Não, eu acho o seguinte, eu acho que é uma atitude até indigna, tá certo? Indigna, que eu vejo hoje gente, não, mas porque
o Supremo e o Congresso não querem deixar o presidente governar. Há muito tempo que essas corporações têm agido politicamente como agiram para tirar o mandato da Dilma, tá certo? E ninguém disse nada. Agora quem vai reclamar, eu digo não. Isso aí é uma coisa que, lamentavelmente, chegaram muito tarde na fila da reclamação. É isso aí. Ô Aldo, ainda nessa questão do presidente Bolsonaro, dois fatos importantes. O primeiro, em relação a um inquérito que também vem acontecendo, que é o inquérito relativo aos atos antidemocráticos que aconteceram lá na frente do Palácio e que teriam vínculo, inclusive, direto com o gabinete do ódio e muito provavelmente com o presidente Jair Bolsonaro. E a segunda questão em relação a esse inquérito, da Polícia Federal sobre interferência na PF. O fato dele dizer que iria substituir o diretor-geral da Polícia Federal com o intuito unicamente de não chegar, de não fuder, como ele mesmo disse, na TV não pode, mas aqui a gente fala. Com o intuito de não fuder com a família dele ou com amigos próximos dele. Você não acha que isso se configura aí numa interferência ilegal no trabalho da Polícia Federal? Olha, isso era uma intenção dele. O que tem que saber é se ele, de fato, fez de alguma forma uma interferência, porque ali é uma declaração de intenção. Eu quero substituir. Tudo bem. Eu acho que é um direito do presidente substituir. O presidente da República pode substituir um ministro, o ministro da Justiça, que é o chefe da Polícia Federal. Por que não pode substituir o delegado da Polícia Federal? A atribuição, aliás, legal é dele de nomear, tá certo? O delegado-geral da Polícia Federal. Nomear o delegado da Polícia Federal não constitui crime, é uma prerrogativa do presidente. Crime caracterizaria se o delegado, de alguma forma, por ações, por atos, protegesse pessoas investigadas próximas do presidente. Isso caracterizaria o crime. O fato do presidente querer indicar, na minha opinião, ou indicar o delegado-geral da Polícia Federal, na minha opinião, não constitui crime. Constitui crime a ação que esse delegado venha a ter para proteger o investigado, seja ele quem for. Mas o presidente, pelo que se noticia da gravação, que eu também não vi a gravação da reunião ministerial, parece que estava incomodado, né, com as investigações da polícia. Por que é que o Bolsonaro estava incomodado? Eu vou dizer aqui por que é que ele estava incomodado. Porque ele sabia que essa Polícia Federal foi usada politicamente antes dele, né, contra os governos da Dilma, contra o Lula, pelo Sérgio Moro. Aí diga-se a bem da justiça e da verdade que esse Bolsonaro, na minha opinião, não chegou a usar a polícia. Ele estava com medo da polícia ser usada contra ele. Porque ele sabia que o Sérgio Moro usou várias vezes a polícia como juiz de Curitiba, com finalidades políticas. Então ele estava de olho nisso, diz, olha, essa polícia já foi usada politicamente, e esse Sérgio Moro, como é meu concorrente para 2022, pode estar usando essa polícia contra mim também. Eu acho que ele agiu muito mais defensivamente, consciente de que o juiz Sérgio Moro já tinha usado essa Polícia Federal, a Polícia Federal fazia campanha em Facebook, campanha eleitoral, não escondia. Essa Polícia Federal dizia nas manifestações em 2013, 2014, eu era ministro do esporte, levava a faixa para as ruas dizendo que a Copa não ia ter segurança. Tá certo? Essa corporação dizia isso, não venham para a Copa do Mundo porque não terá segurança. Manifestações de policiais federais. Então o Bolsonaro dizia, esses caras podem estar querendo criar problema para o meu lado, com base nesse processo, nesses antecedentes. Por essa razão, eu acho que era muito mais medo dele e uma situação defensiva do que propriamente que ele tenha chegado a usar a Polícia Federal para proteger um parente dele, um familiar ou um filho. É a minha impressão. Perfeito. Aldo, deixa eu levar um pouco aqui essa conversa. Eu já tinha
falado aqui alguma coisa com você a respeito das manifestações antidemocráticas na porta do Palácio do Planalto. Manifestações pedindo o retorno dos militares no poder, manifestações pedindo até o AI-5 de volta. Certo que são poucas pessoas, né? Mas é um movimento que tem ganhado corpo, inclusive nacionalmente. Em Maceió, nós tivemos cerca de 400, 500 pessoas dentro dos carros pedindo pelo retorno dos militares ao poder e tudo mais. O vice-presidente do Bolsonaro, general Hamilton Mourão, é militar. Você foi ministro da Defesa, você tem uma relação muito estreita com o pessoal do Exército, pessoal das Forças Armadas. Tem risco, Aldo, de uma intervenção militar no país? Qual o risco maior? É o Mourão dar um golpe e assumir o poder? Ou existe essa possibilidade desses novos militares, né? Não são os mesmos militares de 64? Existe alguma possibilidade dessa nova geração de militares dar um golpe no país? Não creio, nenhuma hipótese, a menor possibilidade. Esses militares não vão nem ajudar o Bolsonaro a se proteger dos erros dele e nem atrapalhar o Bolsonaro. Eles são pessoas que vão obedecer ao presidente da República, ao governo, tudo dentro da lei. E os ministros que estão lá são ex-militares, são da reserva, não comandam tropa, estão lá no palácio, servem ao Bolsonaro. É uma separação muito grande. Então, não vejo assim nenhuma possibilidade de nenhum tipo de aventura. Não sei, os malucos que vão para a porta dos quartéis, né? Tá certo? Que são gente desesperada, gente desorientada, né? Mas, aliás, cada vez mais esvaziado. Né? Quem militar vai querer se meter numa confusão dessa? Para cuidar de quê? Cuidar de reforma da Previdência, cuidar de déficit fiscal, cuidar de... Nunca. Querem cuidar da vida deles, tá certo? Da função deles, da missão deles. A política que os políticos que tomem conta. Então você acha que essa nova geração de militares não tem esse risco aí de atenderem aí de atender essas pequenas mobilizações que estão acontecendo em todo o Brasil, né? Quem vai atrás de um maluco desse, tá certo? Quem vai atrás de gente que joga pedra em avião e acha que pode derrubar, tem a mínima condição, entendeu? Isso aí tem que ser resolvido pela polícia, pelo Ministério Público, quando extrapolarem os limites da manifestação pacífica, tá certo? Então, não vejo. É gente muito desqualificada. Deixa eu mandar um abraço aqui, Aldo, enquanto a gente está aqui no nosso bate-papo, pessoal, uma participação muito grande aqui, a Cristina Boia, a Ana Raíza, o Arthur Reis Ferro, o Pablo Libardi, o meu amigo Marcelo Malta está aqui, nosso amigo, né, conhecido aí do partido, a Fátima Rebelo, a Fátima Almeida, o deputado Davi Maia, o Lucas, o Antônio de Pádua, deixa eu ver quem mais aqui, o Samuel Balbino. Deixa eu fazer aqui para você, Aldo, uma pergunta do deputado estadual Davi Maia, deputado estadual aqui por Alagoas. Pergunta ao ministro para ele qual o legado da Copa e das Olimpíadas no Brasil, Aldo. Boa noite, deputado. Um grande abraço. A Copa do Mundo é o evento mais importante do planeta. Nenhum tem a relevância, o acompanhamento, a repercussão que tem a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Os dois eventos. Né? O Brasil recebeu esses dois eventos, o primeiro ainda no governo da presidente Dilma, a Copa do Mundo, e o segundo já no governo do presidente Temer, as Olimpíadas. A Copa do Mundo foi considerada pelos organizadores como a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. O presidente Putin, da Rússia, quando recebeu aqui a transferência da sede da Copa do Brasil para a Rússia, usou a seguinte frase, que queria que essa Copa do Mundo fosse engarrafada para que ele levasse para a Rússia. Há um documentário da TV alemã sobre a Copa do Mundo no Brasil, né, também considerando que foi o evento, e olha que eles organizaram um em 2006, mas eles consideraram que foi a melhor Copa do Mundo de que eles participaram.
foi muito bem organizada. Aliás, durante a Copa do Mundo, os aeroportos brasileiros tiveram uma pontualidade maior do que os aeroportos europeus e norte-americanos. Essas delegações, os turistas, 20 mil jornalistas de todo o mundo tiveram por aqui, sem qualquer tipo de problema, mesmo na área de segurança. A única morte que ocorreu de um estrangeiro foi por um acidente lá em São Paulo, numa rodovia, uma batida, e morreu um argentino. Não houve, assim, registro. O Brasil respondeu à infraestrutura, à mobilidade, o serviço de saúde, tudo isso teve melhorias, né, para receber as delegações, as seleções. Nós melhoramos o serviço de turismo, de infraestrutura, de recepção, porque essas seleções chegaram com antecedência para fazer o seu treinamento, a sua adaptação, foram distribuídas pelo país inteiro, né? Acho que até que Alagoas também recebeu uma seleção, não foi? Gana foi? Que teve aqui em Alagoas. Teve uma preparação aqui no Trapichão, né? Foi a seleção de Gana, isso. Isso, exatamente. Então, e deu, em termos de visibilidade para o Brasil, tem livros publicados dando o futebol como sendo o que eles chamam de soft power, ou seja, de poder suave, o poder leve, o poder que não é o poder militar, e que o futebol dá ao Brasil. Claro que teve a tragédia da derrota para a Alemanha, que eu acho que pesou e pesa até hoje na autoestima do Brasil. Nós nunca perdemos de 7-1 para nenhuma seleção. E perder para uma seleção numa Copa do Mundo, claro que é uma tragédia. Na minha opinião, pior do que a derrota para o Uruguai no Maracanã. Mas acho que a Copa do Mundo trouxe, em termos de mobilidade, de visibilidade, de melhoria dos serviços de turismo, de saúde, de aeroportos, de segurança, muito equipamento de segurança que foi adquirido para a Copa do Mundo, principalmente nas cidades-sede, né? Agora, houve, evidentemente, uma coisa absurda, né? Que foi grupos de esquerda e de direita que se mobilizaram num movimento chamado Não Vai Ter Copa, ou seja, uma sabotagem de um esforço nacional para fazer a Copa do Mundo. Quando nós olhamos todas as Copas, a da Alemanha, a da Rússia, a da África do Sul, um país muito mais pobre do que o Brasil, todas as Copas, né? É um esforço nacional, o país se une em torno disso. E aqui, grupelhos de esquerda e de direita, por razões diferentes, a direita porque queria sabotar o governo da presidente Dilma, e a esquerda porque queria suceder os governadores do PSDB que estavam organizando a Copa, o governador de Minas, o governador de São Paulo, entre outros, que eram do PSDB, ou a governadora do Rio Grande do Norte, que era do DEM, por exemplo, né? Então, os grupos de esquerda se mobilizaram contra a Copa para criar dificuldades para os governadores, e os grupos de direita para sabotar a presidente da República, carimbar nela uma incompetência na gestão, e isso foi muito mal, tá certo? Muito ruim, inclusive com xingamentos, com agressões durante as partidas, a presença da presidente da República, coisa lamentável, né? Mas eu acho que o Brasil, pelo menos, demonstrou ter capacidade, ter condições de organizar um grande evento desse, como organizou, tá certo? E, em seguida, organizou as Olimpíadas, e o mundo inteiro viu que nós temos capacidade para operar em larga escala eventos de repercussão internacional. Maravilha. Aldo, ex-ministro, ex-deputado federal, ex-vereador, uma carreira política longa, né? E muito firme pelo estado de São Paulo. Você pensa em representar o seu estado de Alagoas, Aldo, alguma vez? Olha, eu sempre represento Alagoas sem precisar de mandato, né? Porque, na verdade, aliás, às vezes eu estou lá em São Paulo, na fila, no aeroporto, no avião, alguém se vira e diz, o senhor deputado Aldo Rebelo, ou o senhor é o Aldo Rebelo, eu digo, sou, por quê? Não reconheci pelo sotaque. Quando o senhor fala na televisão,
a gente vê pelo sotaque. Então, eu tenho uma grande identidade com Alagoas e represento a memória, a história, a cultura de Alagoas onde eu estiver. Agora, a minha vida política em São Paulo, eu tenho meu vínculo com São Paulo, minha gratidão com os eleitores de São Paulo. Por São Paulo, eu fui vereador, fui eleito 6 vezes consecutivas deputado federal por São Paulo. Então, meus vínculos políticos são por São Paulo e eu não pretendo me desfazer desses vínculos, que eu acho que também seria uma ingratidão com o Estado que me acolheu, tá certo? A minha gratidão por Alagoas eu realizo de outras formas, mas não pretendo ter assim, atividade política em Alagoas. Minha atividade política é em São Paulo, e se eu voltar a ter atividade política eleitoral, né, porque política a gente não deixa, será em São Paulo mais uma vez. Continuando essa questão, pensa em voltar politicamente agora em 2020, ou talvez até 2022, retomar o mandato de deputado federal? O que você pensa eleitoralmente daqui para frente, Aldo? E já engato uma outra questão que tem muito a ver com essa. Você acha que vai ter eleição esse ano? Você acha que o Corona vai permitir ter eleição ainda em 2020? Eu acho que vai ter eleição. Não tem por que não ter eleição. Eleição, ou seja, muitas das convenções, das reuniões partidárias, se o Congresso Nacional está se reunindo virtualmente, o Senado, a Câmara, hoje à noite estava deliberando virtualmente, por que os partidos não podem fazer isso? E no dia da eleição é só se organizar de tal forma que o eleitorado guarde a distância regulamentar e segura dentro das urnas, use máscara, mas isso ainda vai ser lá em outubro ou novembro. Então eu acho que não há por que cancelar a eleição, acho que a eleição deve ser realizada, o calendário deve ser cumprido. Eu não pretendo ser candidato, estou atualmente sem partido. Agora, 2022 ainda está longe. Está longe, eu não tenho ainda como antecipar uma decisão. Eu não largo a política. Eu tenho discutido diariamente sobre a situação do Brasil, sobre a sucessão municipal em São Paulo. Nós estamos lá tentando articular um caminho, uma coalizão que reúna PSB, PDT, Solidariedade, PCdoB, o Avante e outros partidos para participar das eleições. Acho que a oposição tem chance de eleger o prefeito de São Paulo. Tenho discutido projetos importantes no âmbito do Congresso. Eu dou minhas opiniões quando sou solicitado, mas eleitoralmente para 2022 ainda está cedo, né, para qualquer definição da minha parte. Perfeito. Aldo, estamos aqui na reta super final do nosso bate-papo. Eu já queria agradecer a você pela sua disponibilidade de tempo de estar aqui com a gente. Vou fazer só uma última pergunta do Lucas, que perguntou aqui na nossa live. Ele topa se aliar ou apoiar o Ciro Gomes no próximo pleito, acredito que no pleito presidencial de 2022. Você está mais alinhado ao Ciro Gomes, está mais alinhado ao Lula, Dilma, pessoal do PT? Qual a sua perspectiva para 2022, Aldo? Olha, eu sempre separo as relações pessoais das relações políticas, né? Eu convivi durante muito tempo com o próprio presidente Bolsonaro, né? Nunca tive nenhuma alteração pessoal com ele. Sempre tive uma convivência pessoal muito respeitosa com o Bolsonaro dentro da Câmara dos Deputados. Agora, politicamente, claro, né? Aí é outra coisa. Nós sempre tivemos posições diferentes, muito diferentes, o que não impediu que ele defendesse o meu nome para ministro da Defesa, tá certo? Mas sempre fomos diferentes, eu sou oposição ao governo dele. Sou grato ao Lula e à Dilma porque eu fui ministro, fui líder do governo do presidente Lula. Ele tinha um partido com 90 deputados, o PT, com muitos quadros, e me escolheu para ser líder do governo dele, no primeiro governo dele. Então eu tenho essa gratidão, me escolheu para ser ministro do governo dele, tá certo? E depois a Dilma também, né, me indicou para ocupar 3 ministérios. O Ministério do Esporte, que eu fui ministro até a Copa do Mundo, depois o Ministério da Ciência e Tecnologia, depois o Ministério da Defesa. Fui presidente da Câmara, com apoio do presidente Lula também, né? Então tenho gratidão por eles. E com o Ciro, nós somos contemporâneos de movimento estudantil.
Eu conheci o Ciro quando ele era estudante de Direito na Universidade Federal do Ceará e eu era estudante de Direito na Universidade Federal de Alagoas. Aliás, concorremos por chapas adversárias naquelas eleições da UNE. Ele integrava uma chapa, eu integrava outra, tá certo? E a minha chapa, inclusive, ganhou na faculdade dele, lá no Ceará. Nós ganhamos na eleição, tá certo? Então, é o seguinte, me dou bem com ele, fui ministro com o Ciro no governo Lula e ministro no governo Dilma, não, no governo Lula. Fomos ministros juntos. Falei com o Ciro longamente essa semana sobre a eleição em São Paulo, a eleição municipal, né? E tenho uma relação muito boa com ele. E acho que o Ciro tem um papel importante na vida política do país, né? Agora, isso tudo não pode antecipar um projeto para 2022, que ainda está longe. Eu defendo que haja uma união ampla de forças políticas, sociais, econômicas. Tenho muita crítica ao posicionamento da esquerda em relação à situação do Brasil, né? Tá certo? Uma coisa assim que entra na lógica da divisão do país. Parece que se alimentam. O bolsonarismo e o antibolsonarismo parece que se retroalimentam. E acho que isso não vai levar a lugar nenhum. Eu defendo uma outra coisa, né? Que haja uma ampla união de forças políticas, sociais e econômicas em torno de 3 eixos, que é a retomada do crescimento da economia, a redução das desigualdades que voltaram a crescer no Brasil e a garantia das liberdades políticas, da democracia. E nós não temos escolha. Então, é o seguinte, é em torno disso. Mas, para 2022 ainda está muito longe. Maravilha. Nós temos 2 minutos, Aldo. Eu quero agradecer demais a sua presença, a sua participação aqui. Dizer que é muito importante pessoas que têm conteúdo, que têm o que dizer sobre o país, assim como você, estejam participando, falem, né, sobre o país nesse momento. Nós tivemos aqui um recorde de interação e eu quero dizer que todas essas interações, todo esse vídeo na íntegra vai estar amanhã lá no canal do Ponto de Vista, lá no YouTube. Você fica vendo aqui no Instagram durante 24 horas e a partir de amanhã, já pela manhã, esse vídeo vai estar lá na íntegra para você poder acompanhar lá no YouTube. Aldo Rebelo, meu amigo, obrigado pela participação aqui hoje, viu? Obrigado, Luciano. Um grande abraço, boa noite e boa sorte. Valeu. Obrigado. Conversamos aí mais uma live para a história, viu? Conversamos aí com o ministro, ex-ministro, ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Aldo Rebelo. A gente volta no sábado com mais uma edição aqui do Ponto de Vista. Voltamos no sábado. Na próxima terça-feira tem mais Ponto de Vista. E eu quero agradecer demais a gigante audiência que a gente recebeu hoje aqui. Fique em casa, proteja quem você ama, proteja sua família, que em breve a gente vai estar livre de todo esse problema aí, de toda essa pandemia mundial, tá certo? Grande abraço, beijão, até a próxima live, sábado estamos de volta.